Senhores telespectadores, estou-lhes a falar dentro do Castelo de Pombal. Estes arcos que veem atrás de mim era uma antiga igreja, a igreja de São Miguel, e quem a fez foi o Gualdim Pais. Bom, o Gualdim Pais é o tal mestre dos Templários, era um dos responsáveis pela luta contra os mouros, e fez o castelo e fez a igreja. Durante muito tempo havia até aí uma lápide que ele mandou pôr, mas que depois levaram-na daqui e agora está em Tomar, o que é um perfeito erro. Eu acho que é urgente voltar a pôr a lápide do Castelo de Pombal no Castelo de Pombal. A Pombal o que pertence a Pombal e a Tomar o que pertence a Tomar. De resto, Tomar tem tanta coisa boa que escusa de tomar as coisas que lhe não pertencem. Essa lápide tinha uma data da fundação do castelo, mas discute-se muito quando é que o castelo foi fundado. Para uns dizem 1141, portanto, tempo de Dom Afonso Henriques, antes da conquista de Lisboa e da conquista de Santarém. Eu acho que é uma data muito provável. Era uma altura em que isto era fronteira. Os mouros estavam aqui a 2 passos. De Coimbra tinham que se proteger estes viçosos campos do Mondego com uma série de castelos, Montemor, Soura, Radinha, Penela, Jamanel, Miranda do Corvo, Aroca, tudo isso para defender os campos de Coimbra. Isso é construído realmente no princípio do século XII. Mas também há muitos documentos e muitas indicações de que este castelo é obra do Gualdim Pais já em 1172. Aliás, é em 1174 que o Gualdim Pais dá foral a esta gente. Faz aqui uma vila, uma organização. Fica-se assim, mas para que é que em 74, se o Dom Afonso Henriques já tinha em seu poder Lisboa e Santarém, a fronteira era o Tejo, para que é que ele ia mandar fortificar aqui um morro na beira litoral, um morro ainda na região de Coimbra, que há muito tempo que tudo isto estava na posse dos cristãos. Bom, eu acho que há uma forte razão. É que Pombal ficava ao alcance do mar. Junto de Pombal passa o rio Arunca, um rio que vai direito à Figueira e que era navegável até aqui. E no Arunca aparece uma ribeira que atravessa hoje o centro de Pombal. Quer dizer, isto era uma região onde era muito possível os corsários mouros fazerem incursões durante a noite sem serem pressentidos. E, em muitos desses casos, os reis de Portugal mandaram construir castelos para conterem as incursões dos invasores. Olhem, por exemplo, o castelo de Guimarães não teve outra origem senão essa. É que os normandos, os piratas normandos, iam por aqueles rios e chegavam até à região de Guimarães. Mas há muitos outros casos em que os castelos nasceram para conter incursões de corsários. É muito possível que seja essa a razão da construção do Castelo de Pombal. O castelo atualmente está todo em obras. Vão instalar, dentro das torres medievais, uma espécie de museu que vai evocar toda a história de Pombal. Bom, eu acho isto um exemplo a apontar para muitos outros castelos portugueses. Se a gente abandona os castelos à ação devastadora do tempo, daqui a pouco são pedreiras, não se salva nada. Acho que é um belo exemplo este. Vêm as gruas, estão a instalar salas nas velhas torres de homenagem e daqui a um ano, quem vier a Pombal já fica a saber toda a história de Pombal.
depois de uma visita ao castelo. É um concelho muito grande, tem 642 km². Bom, para fazerem uma ideia, devo dizer que a média de extensão de um concelho em Portugal é 285 km. Portanto, este tem mais do dobro da média. A população não é muito numerosa, 62 mil habitantes, e aqui na cidade desde 1991, na cidade há perto de 20 mil pessoas. O número de eleitores que metem o voto na urna é de 12 mil. Como sabem, isto fica no centro do país. Os concelhos limítrofes são a Figueira da Foz, Soure, Ancião, Orém, Leiria e Alveázere. Portanto, reparem, de Lisboa ao Porto são 300 km. Ao quilómetro 150, exatamente a meio, fica Pombal. Pombal é o meio caminho Lisboa-Porto e, por isso, muitas empresas escolheram esta região para instalar os seus serviços, as suas atividades. Isso faz com que seja uma região muito, muito progressiva. Se todo o país fosse assim, nós não tínhamos nada que ter preocupações com o futuro. Estive a enumerar os concelhos confinantes com o concelho de Pombal e, naturalmente, não incluí o Oceano Atlântico. Bom, não incluí o Oceano Atlântico porque o oceano não é concelho, mas ficaria incompleta a descrição se eu não dissesse que o concelho de Pombal tem 8 quilómetros de costa atlântica, com uma praia magnífica. Para aquele lado ficam dunas e uma floresta fechada, a que chamam a Mata do Urso, sinal de que há algum tempo ainda por lá haveria ursos. Esta praia tem hoje um encanto especial. É uma das poucas regiões do litoral português totalmente virgens de instalações turísticas. Para além, a muitos quilómetros, fica a Figueira, para além, também a muitos quilómetros, fica Pedrógão. E entre essas duas praias conhecidas, fica isto, a que se devia dar realmente o nome de Praia de Pombal, que é um dos mais fascinantes lugares do nosso país. Por detrás da praia fica uma mata enorme. São quilómetros e quilómetros de arvoredo cerrado. Bom, e de longe em longe há uma casa de guardas florestais. Eu já, mais de uma vez neste programa, falei nesse caso, que são as casas dos guardas. Recordo-me, há muitos anos, eram sítios maravilhosos onde se faziam excursões, onde iam as pessoas das aldeias comer os seus piqueniques, onde havia sempre uma fonte de água fresca, era uma maravilha. Depois, acabaram com os guardas, as casas ficaram abandonadas e hoje são tristes pardieiros a apodrecer diante dos olhos de toda a gente. Eu, num dos últimos programas, mostrei uma casa florestal e a propósito disso, da Direção-Geral dos Serviços Florestais do Ministério da Agricultura, chamaram-me a atenção para uma coisa que eu realmente não sabia. Disseram-me o seguinte: o senhor tem toda a razão, essas casas são muito valiosas, tanto como património paisagístico, são lugares magníficos, é uma pena deixá-las destruir e por isso mesmo,
Por isso mesmo, o Governo já publicou um anúncio, foi publicado no dia 2 de fevereiro deste ano, a anunciar a cedência a título de comodato durante o prazo de 20 anos das casas dos guardas florestais que integram o património privado do Estado. Portanto, as pessoas, o concurso está a correr, só acaba lá para os fins de maio. As entidades que queiram utilizar essas casas para fins úteis, para fins turísticos, para valorizar as zonas onde estão implantadas, podem fazê-lo. Eu estou a dizer-lhes isto aqui, diante de uma das tais casas tristemente abandonadas, uma casa que está num dos sítios mais bonitos de Portugal. Está aqui no coração da mata que El Rei mandou plantar, e a 2 passos daquela praia maravilhosa onde ainda agora estivemos. Quase todo o território aqui do concelho de Pombal foi povoado e colonizado pelos monges cavaleiros do Templo, depois da Ordem de Cristo. Bom, e aconteceu o que aconteceu em todos os casos em que os territórios foram colonizados pelas ordens dos monges cavaleiros. Não há grandes palácios, não há grandes templos, em todo caso há iniciativas extremamente curiosas. Eu agora estou-lhes a falar na ermida da Guia, de Nossa Senhora da Guia. Tem ali à porta um letreiro a dizer que isto foi construído com esmolas e ofertas dos fiéis e a ajuda dos pobres. É um letreiro do século XVII. Bom, e chama-se Senhora da Guia por uma razão extremamente interessante. É que do mar, até ao século XVII, não havia pinhais, não havia construção nenhuma, e os mariantes, ao longe, olhavam e viam este pequeno edifício, esta pequena capela que os guiava na sua navegação. Era a Senhora da Guia. É realmente um edifício de muita beleza, todo este conjunto é realmente encantador, mas não é a sede da paróquia. Foi criada aqui uma freguesia, a freguesia da Guia, mas para a sede da freguesia fez-se uma igreja nova. Bom, a igreja nova é já num gosto completamente diferente deste. O senhor telespectador veja uma, veja outra. Aqui as pessoas do povo da Guia que vieram ter comigo foi para dizer: esta capela é que era bonita, a outra igreja nós não gostamos. Bom, mas é lá que se diz missa. Isto aqui é uma simples capela. É claro que o povo é muito conservador, e muitas vezes detesta a novidade só por ser novidade. Em todo caso, esse sentimento também tem que ser tomado em consideração. Outro monumento muito interessante aqui no concelho de Pombal é este mosteiro de Santa Clara. O nome é Mosteiro do Santíssimo Sacramento e é habitado por uma comunidade de monjas, 18, todas elas portuguesas, que se dedicam à oração, mas ao mesmo tempo trabalham e dos seus trabalhos fornecem doces que são muito apreciados, e é uma comunidade que toda a terra aqui no Louriçal respeita.
outra bonita imagem nos arredores de Pombal, a Ponte da Redinha. É uma ponte medieval que passa aqui sobre um pequeno rio, o rio Anços. O rio nasce perto daqui, de maneira que chega aqui sem a menor poluição. É um rio de águas excepcionalmente límpidas. E no verão isto é uma praia que atrai aqui centenas de pessoas. A Redinha é uma vila muito antiga e estou a ver o pelourinho. É um pelourinho da primitiva que tem marcada a cruz de Cristo, porque a vila pertencia à Ordem de Cristo. Bom, e antes da Ordem de Cristo pertencia aos Templários. Os Templários são os antepassados diretos da Ordem de Cristo. Isso explica, essa colonização templária, explica certas características de pobreza monumental da região. Agora, há isto. Até ao século XVIII, até ao fim do século XVIII, a Redinha e Pombal eram terras com uma importância aproximadamente igual. E hoje não são. Porquê? Bom, a explicação aqui dizem, bom, quando vieram as invasões francesas, houve aqui um combate, e junto daquela ponta onde estivemos, houve realmente um combate furioso. Os franceses, para retirarem, estiveram ali horas com os canhões a fazer fogo contra as tropas inglesas. A vila foi incendiada. Bom, dizem que essa é que foi a origem da ruína da Redinha. Eu penso que não. O problema é que, ao passo que o comboio passou no coração de Pombal, a Redinha ficou ao lado. Ficou a uma légua distante. E, é claro, as mercadorias carregam-se onde passa o comboio. O grande, explosivo crescimento da cidade de Pombal começa com a instalação da via férrea no centro da vila. E aqui temos a razão porque Pombal tem aquele crescimento enorme. A Redinha continua a ser uma terra feliz, uma terra aqui mergulhada assim nesta saudade de crepúsculo. A cada casa, aquilo era a Câmara Municipal, embaixo era a cadeia, em cima os senhores vereadores decidiam. E ainda hoje, como aqui as coisas são conservadoras, hoje já não é a Câmara, porque isto não tem Câmara, mas é a sede da Junta de Freguesia. É naquela parede que estão fixados os editais. Mas na cidade de Pombal não pode deixar de se evocar uma grande figura de estadista do nosso século XVIII, Sebastião José de Carvalho e Melo, nomeado primeiro Conde de Oeiras e mais tarde Marquês de Pombal. Estou a falar aqui num grande edifício, o Convento da Senhora de Cardal, que não foi feito por ele. Isto é feito por um outro fidalgo, um outro grande fidalgo, Conde de Castelo Melhor. Mas hoje está dedicado à memória do Marquês de Pombal. E há aqui um Museu do Pombal. Tenho nas mãos um documento, o documento em si não diz nada, é um simples ofício de remessa, mas tem aqui a assinatura autógrafa do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Isto é de 1756, é o ano seguinte ao terremoto, e ele nesta altura não é nem Conde de Oeiras, nem Marquês de Pombal. Assina com o seu próprio nome. Isto é um museu que mantém muitos documentos interessantes. Eu tenho aqui, por exemplo, o presidente da Academia de História a receber como académico o senhor Sebastião José de Carvalho e Melo. É o Conde de Ericeira, que é o presidente da Academia, e recebe o Sebastião José. E aqui no fim encarrega-o, isto é curioso, de escrever as memórias
dos reis Dom Pedro I e Dom Fernando. Devo dizer que o Marquês não cumpriu esta praxe académica. Mas está aqui o discurso dele, Sebastião José, prática de Sebastião José de Carvalho e Melo, depois da declaração do diretor. É, portanto, o discurso dele quando entrou na Academia Portuguesa da História. É claro, é um discurso com o estilo pombalino. Pombal tinha um discurso muito superlativo. Ele, neste discurso, o que diz é que o maior dia que houve em Portugal foi o dia da criação da Academia de História. Olha, lê-se aqui: tu, outra vez digo, e não eu, ó Portugal, disseras quanto deveste a um só dia de que te subjou glória para tantos séculos. É o dia da formação da Academia Portuguesa da História. É claro que eu acho que isto é um exagero, mas eu, que realmente tenho uma grande honra em ser membro da Academia Portuguesa da História, não posso deixar de pegar neste documento, que é raro, com alguma emoção. Há aqui muitos outros documentos. Aliás, a Câmara de Pombal tem prestado muita atenção à memória de seu Marquês. Tenho aqui um livro editado há pouco tempo, que tem os textos ditos sobre o Marquês, feito aqui em Pombal. É uma série de textos que são absolutamente essenciais para quem quiser conhecer a obra do Marquês de Pombal. O livro ainda hoje está à venda aqui em Pombal e em Oeiras, e custa apenas 5 contos. Digo isto porque estas coisas esgotam-se depressa e depois ninguém as apanha. Gostaria de lhes falar mais do Marquês de Pombal, mais da sua obra. Aqui em Pombal ele, no fundo, pouco fez, porque fez uma cadeia. É curioso como ele achava que o mais importante numa vila é a cadeia. Fez uma cadeia enorme. Eu acho que a população toda de Pombal cabia naquela cadeia. Bom, e fez um celeiro para arrecadar o pão e uma cadeia para meter os criminosos. São os dois edifícios pombalinos daqui, mas esqueceu-se de fazer uma casa para ele. Portanto, quando vem para aqui desterrado, vai viver para uma casa que até pertencia aos condes de Castelo Melhor. Ele meteu-se ali, modestamente, não tinha feito um palácio. O grande palácio fê-lo em Oeiras, é um palácio de dimensão real. Aliás, há muita gente que diz como é que este homem teve dinheiro para fazer aquele palácio. Teve dinheiro para muito mais coisas. Eu estou a falar, juntos já viram, estes livros enormes. Bom, estes livros são o tombo, isto é, a descrição e os documentos justificativos das propriedades do Marquês de Pombal na comarca de Braga. Só em Braga ele tinha lá uma comenda, a comenda das 3 minas, e os documentos relativos a essas propriedades ocupam todos estes livros. Ele tinha mais 3 comendas como esta. Quer dizer, Pombal reúne, durante o seu tempo de governo, uma imensa fortuna. E isso era bem, isso era mau? Bom, hoje nós achamos mal. Nós hoje achamos que o político serve, não se serve. O político que se serve é um homem que atraiçoa a nação à qual serve. É assim que nós hoje entendemos. No século XVIII não era assim. No século XVIII, um homem, durante o tempo que estava do poder, devia aproveitar para fazer a sua casa. E devo dizer que o Marquês de Pombal não perdeu o seu tempo. De qualquer maneira, nesta aula do convento da Senhora do Cardal, reúnem-se inúmeras lembranças do Marquês de Pombal. Eu próprio estou-lhes a falar, olhem, este era o tinteiro de que Pombal se servia. Esta a campainha com que ele chamava os criados. Este, um dicionário de italiano, porque ele no fim da vida parece que devia ler italiano, é um dicionário que lhe foi consagrado, um dicionário editado em Lisboa. Isto é muito engraçado porque
Isto vende-se na loja de João José Bertrand, ao pé da Igreja dos Mártires, às portas de Santa Catarina. As portas de Santa Catarina já lá não estão, mas a Igreja dos Mártires lá está, diante da loja do Bertrand, que é hoje a Livraria Bertrand. Não vou continuar a falar nisto porque o tempo falta, mas quem quiser conhecer bem essa grande figura que foi o Marquês de Pombal, não pode deixar de vir visitar este museu em Pombal.